No vídeo de hoje eu vou te ensinar como que a gente começa a fazer os primeiros investimentos em ações de um jeito que eu vou chamar que é o preguiçoso. E não é porque eu estou chamando de preguiçoso que esse jeito é ruim, mas poucas pessoas falam disso na internet e é uma forma muito interessante de se começar, principalmente para você que tem pouco tempo de fazer pesquisas ou de fazer leituras. Eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar. E eu resolvi gravar um vídeo de como começar em ações exatamente porque eu entendo que é a melhor forma de você conseguir fazer sua multiplicação de patrimônio. E antes de começar, eu preciso falar para vocês que isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas é uma forma de você conseguir fazer compras e vendas eficientes de ações. E antes de começar no mundo de ações, é muito importante que você consiga fazer o básico dos investimentos. O que é o básico? É você ter um valor já reservado e que esteja rendendo pelo menos com liquidez diária. Isso quer dizer liquidez diária? Significa que você vai poder sacar a qualquer momento. E o termo que eu gosto de utilizar para isso é o arroz com feijão. O arroz com feijão dos investimentos é um CDB que rende 100% do CDI. Eu sei que são vários nominhos, mas o importante é CDB é o tipo de investimento e a rentabilidade dele tem que ser no mínimo 100% do CDI. E você encontra diversos bancos grandes, inclusive corretoras, que têm essa disponibilidade. CDB 100% do CDI, ou também um outro tipo de investimento é o Tesouro Selic. Nesses dois, você está no básico, o arroz com feijão. Então você já começou a ter uma reservinha, ela está aplicada nesses dois tipos de investimentos, que é o arroz com feijão. A gente tem que, aos poucos, começar a migrar para investimentos que pagam mais. Tem seus riscos, mas a rentabilidade ela é melhor. E aí que vem o mundo da renda variável. Nós temos os fundos imobiliários, as ações, mas entre fundos imobiliários e ações, eu vou dizer para vocês, eu prefiro as ações. E existem algumas estratégias para você entrar nas ações. Algumas muito conhecidas. Para quem ainda não conhece, o rei dos dividendos ainda é vivo e um grande investidor brasileiro, o Barsi, ele é um cara que gosta de investir com os dividendos. Inclusive tem a filha dele e a empresa deles que são especialistas em ensinar essa técnica de comprar empresas que pagam dividendos. É claro, você vai precisar de fazer uma análise, você vai precisar de conhecimento, aprofundar, inclusive aprofundar um pouco na parte contábil da empresa, e é exatamente o oposto que eu quero falar aqui. Às vezes você não tem disposição para fazer toda essa jornada e muito menos conhecimento para conseguir fazer isso de uma forma assertiva. Eu falo muito pouco de dividendos e ações aqui no canal, mas é uma estratégia e é interessante. Outra estratégia é a análise técnica, e aí você vai precisar mergulhar em todo o conhecimento de análise técnica, e aí você entra em um mar muito turbulento. Por quê? Na internet existe muitos conhecimentos de análise técnica, mas eu vou falar para vocês, por alto, eu falo que os 50% não funciona. A gente, inclusive, tem uma playlist aqui no canal, já ensinei o básico da análise técnica, que eu realmente acredito que é o que funciona. Se você tiver interesse, depois confere, vou deixar na descrição essa playlist com vocês. Mas também requer esforço, você vai precisar dedicar tempo, vai precisar de algumas horas para poder dominar essa técnica. E também não é o que a gente está propondo aqui nesse vídeo. A terceira opção que a gente também fala aqui no canal é a análise quantitativa, e essa é a minha favorita, porque você consegue utilizar o histórico das ações com a base estatística e extrair conhecimentos relevantes. E geralmente, principalmente no Brasil, a gente tem pouquíssimo conhecimento disso. São poucas pessoas na internet que falam disso. A gente também fala, tem uma playlist aqui pro básico da análise quantitativa. Se tiver interesse, na descrição também vou deixar com vocês. Então até aqui eu já dei 3 opções para vocês muito relevantes e que todas elas têm um ponto comum. Você vai precisar se dedicar a algumas horas de estudos e cada uma delas tem seus pontos fortes e fracos. Se você tiver disponibilidade e interesse, inclusive mergulhe em uma delas, que é bem interessante. Mas eu entendo que a maior parte das pessoas não tem muito tempo, querem começar a investir em ações, e aí se você vai, principalmente na internet, que tem muitas pessoas falando de investimento, você fica um pouco perdido, e aí você pode cair no maior risco que eu entendo que é dentro do mercado de ações, que é cair nas opiniões. E aí a gente também tem pessoas que têm o certificado, que podem fazer indicações, e aí você seguir uma indicação dessa, e pessoas que não têm certificado e estão fazendo indicações aí, que é pior ainda você seguir esse tipo de conselho. Mas qual que é o problema quando você segue uma indicação? Você nunca vai saber qual que é o propósito por trás daquela indicação. Semana eu até aproveitei para assistir aquele filme, O Lobo de Wall Street.
muito interessante, se quiser assistir também. Conta a história de um rapaz que ele começou como corretor lá nos Estados Unidos. E lá eles tinham uma divisão de ações tostões, que significa ações que valiam menos de $1. E nesses casos, o corretor ganhava 50% de comissão. As outras ações, o corretor ganhava 1%. E no final das contas, esse pessoal, eles empurravam um monte de ações, às vezes com a qualidade muito duvidosa, para que as pessoas comprassem, e o filme gira em torno disso, o cara faz bilhões. Bom, tô falando que todo corretor faz isso? Não, mas, novamente, para mim, você, todas as vezes que vai seguir a sugestão de alguém, seja ele um analista ou não, você está sujeito a esses objetivos secundários que você nunca vai ficar sabendo. E, inclusive, tem algumas corretoras aqui no Brasil que receberam famas de corretores que empurram coisas negativas, por exemplo, como o COI, e eu nem vou entrar no detalhe o que é isso, mas definitivamente é algo que não é interessante se investir. Então, depois de fazer esse grande parênteses e colocar essas observações para vocês, qual que é um jeito eficiente de você começar com ações sem ter que observar grandes conhecimentos, dedicar tantas horas para isso? Algo que é pouco falado aqui no Brasil são os investimentos via ETF. E qual que é a parte interessante do ETF? A gente tem aqui no Brasil um índice que representa a nossa Bolsa Brasileira. Ele é o índice Ibovespa. Por se tratar de um índice, você não consegue ir lá comprar ele diretamente. Mas o que ele representa? São mais de 200 ações brasileiras. Ele pega aquelas ações mais negociadas, que têm o maior peso, e faz esse índice como se fosse o índice da Bolsa. Inclusive, se a gente precisar saber quanto que está valorizando ou desvalorizando a nossa Bolsa, a gente olha para esse índice do Ibovespa. E imagina só essa dificuldade, você conseguir reproduzir esse índice, ter que comprar todas as ações que nele compõem e ainda teria que colocar pesos diferentes, quantidades diferentes para essas ações para conseguir reproduzir ele. E é aí que entra os ETFs. Existem vários ETFs que representam esse índice do Ibovespa. Um dos mais conhecidos é o BOVA11. Inclusive, se você digitar na internet ETFs que reproduzem o Ibovespa, vai te dar uma lista. Aí você pode analisar lá qual deles tem a menor taxa de administração. E aqui eu já dei uma informação relevante. Os ETFs, eles têm uma taxa de administração. E quando a gente compara isso com outros tipos de investimentos, sejam fundo imobiliário ou outros fundos, a taxa de administração dos ETFs é muito baixa. E aí que está o jeito preguiçoso, mas uma parte muito inteligente de se investir. Você, quando vai comprar as ações, você consegue comprar no mercado fracionário um número de 1 até 99, mas geralmente você tem que comprar múltiplos de 100. Então, para você entrar no mercado de ações, você precisaria conhecer qual ação seria a sua aposta, a sua análise, ou a recomendação de alguém que você pegar, para comprar quantidades ali. E no ETF, você consegue comprar único ETF, ou seja, um ETF de BOVA11, ele vai representar o índice com mais de 200 ações. Então, você consegue, com apenas um papel, fazer uma diversificação similar ao índice, mas com a facilidade, comodidade de comprar apenas um. Isso é muito inteligente. E aí, qual que seria a situação? Vou comprar, então, todos os dias? Ou recebi meu salário e vou comprar? É uma estratégia. O que eu gosto de falar aqui no canal é para vocês sempre testar uma estratégia, ainda mais quando a gente fala de renda variável. O que eu particularmente gosto de fazer? Eu geralmente acompanho o índice do Ibovespa. Quando se cai ali 5%, 10%, para mim eu vejo como uma oportunidade de compra. Então, sempre que o índice ele faz algum recuo maior do que 2%, 5%, eu entro comprando um pouquinho ali. Então você consegue deixar a sua pequena reserva no CDB ou no Tesouro Selic, aquele arroz com feijão que eu citei no início do vídeo, e quando aparecer essas oportunidades, você faz os seus aportes. E isso serve tanto para a Bolsa Brasileira quanto para a Bolsa Americana. A Bolsa Americana tem, eu acho que umas 6 vezes a quantidade de ETFs que nós temos aqui na Bolsa Brasileira. Então lá é inclusive mais fácil. E aqui inclusive eu vou fazer um alerta que poucas pessoas falam disso na internet. Se você acha interessante renda variável, e eu sempre comentei aqui que os fundos imobiliários é uma porta de entrada, mas aos poucos você tem que migrar para as ações. Faça o teste de comparar uma taxa de administração de qualquer fundo imobiliário com um ETF que representa o índice. A taxa de administração de um fundo imobiliário é muito maior. Inclusive, eu posso até mostrar isso aqui para vocês. Eu estou mostrando aqui para vocês a minha plataforma do Profit Pro. Eu simplesmente selecionei minha lista de fundos imobiliários e vou pedir para ele listar aqui o maior volume no dia que eu estou olhando aqui. Então, esse aqui é o fundo imobiliário que teve o maior volume de negociação no dia de hoje. Vou pegar esse segundo aqui, que eu acho que ele é bem famosinho, para a gente dar uma olhadinha. Então, MXRE
MXFR11, que é MXFR11, taxa de administração. Olha, esse carinha aqui está na casa de 0,9%. Então, até que é relativamente baixo. Tem alguns fundos imobiliários que têm uma taxa de administração muito maior que isso. Sem falar a questão também que às vezes tem taxa de performance. Vamos ver se tem performance aqui. Então, abrindo aqui o próprio relatório gerencial do fundo, na segunda página aqui, ele já fala todas as informações do fundo. Esse rapaz aqui, então, ele só tem taxa de administração, 0,9. Vamos voltar aqui no próprio Status Invest. Vou colocar aqui o BOBA11 para a gente ver a taxa de administração desse rapaz aqui. Olha só, a taxa de administração do BOBA11, 0,54% ao ano. Praticamente metade ali do que a gente está vendo do fundo imobiliário. Mas a grande maioria dos fundos imobiliários geralmente tem uma taxa de performance de 15% a 20% em cima do CDI como referência. E é a pior parte que eu vejo, porque não tem problema pagar taxa de performance, mas desde que seja para uma meta mais arrojada, uns 110, algum valor acima do CDI. Então, pessoal, essa forma de investir através de ETFs é algo bastante inteligente. Eu chamei que é o jeito do preguiçoso, mas inclusive é a forma que eu mais tenho investido nos últimos meses, porque requer muito pouco tempo da sua parte. Desde que você faça um pequeno teste de saber quais são os momentos de compra, você ter uma estratégia para fazer essa compra, seja ela, como eu disse, mensal, semanal ou quando tem algum percentual de queda, que é o que eu venho fazendo. Se você faz um pequeno teste e descobre que isso é lucrativo, vá em frente. Então é uma forma preguiçosa, como eu disse aqui, mas muito interessante de começar a investir. Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, que nos ajuda bastante. E nos vemos no próximo.